A proposta de emenda à Constituição número 55 de 2016, que institui um novo regime fiscal no Brasil, terá reflexos importantes no curto e no longo prazo. No curto prazo, acredito que a matéria venha a contribuir para promover a necessária recuperação da economia. No longo prazo, por sua vez, as principais contribuições serão aprimorar o processo de elaboração do orçamento e racionalizar a gestão pública no país. Nos últimos 15 anos, a despesa pública registrou um aumento de 6% ao ano em média, em termos reais. Este crescimento pôde ser acomodado por um expressivo incremento nas receitas governamentais, que tiveram alta de 9% ao ano, em média, também acima da inflação. Assim como outras economias emergentes, o Brasil foi beneficiado por um ciclo de commodities, impulsionado pelo desempenho da economia chinesa. Esse ciclo terminou há 5 anos e trouxe reflexos importantes para o mundo. Para prolongar o círculo vicioso de crescimento da economia, o governo utilizou a política fiscal de maneira irresponsável para expandir o gasto público, assim como desvirtuou os demais eixos na condução da política econômica. Como resultado, foram gerados desequilíbrios macroeconômicos que abalaram a confiança dos agentes na capacidade do governo em honrar os seus compromissos. E, sem dúvida nenhuma, o senador Ataídes pôde mostrar o corte que teve que haver nos programas sociais em função desse desarranjo na economia. A dívida pública assumiu uma trajetória explosiva. Os efeitos mais visíveis deste processo foram a inflação persistentemente elevada, desemprego, hoje são 12 milhões de desempregados, e contração no consumo das famílias, provocando a maior recessão no país desde que o PIB começou a ser mensurado. O processo de redução da desigualdade no país nos últimos 20 anos foi interrompido e os programas sociais colocados em risco. A crise de confiança afetou igualmente a produção e os investimentos. A retração no mercado consumidor doméstico influenciou sobremaneira os planos de negócios das empresas, as quais haviam direcionado cada vez mais sua produção ao mercado interno ao longo da última década. Assim, o objetivo da PEC 55 é o de recuperar a confiança na economia, promovendo pela primeira vez no Brasil um ajuste fiscal pelo lado da despesa, com o objetivo de criar as condições para uma retomada do crescimento em bases sólidas. A elevada carga tributária no Brasil, bem acima da registrada em outras economias emergentes, impede que se realize um ajuste pelo lado da receita. Já foi colocado isso aqui. De acordo com a Receita Federal, a carga tributária no Brasil em 2015 foi da ordem de 33% do PIB. Além de uma carga tributária elevada para os padrões de países emergentes, é importante mencionar que a sociedade não está disposta a suportar um ajuste pelo lado das receitas neste momento, aumentando a carga tributária, o que sufocaria ainda mais a situação das empresas e dos consumidores. Em vez de propor um corte puro e simples nas despesas, o ajuste contido na emenda constitucional é o de controlar o crescimento das despesas públicas de uma maneira gradual, minimizando os sacrifícios impostos à sociedade, o que justifica o prazo de 20 anos contido no texto. Considerando também ser improvável a receita voltar a crescer no mesmo ritmo da última década e meia, quando a economia foi beneficiada pelo ciclo das commodities,
o qual propiciou um enorme incremento na base de arrecadação por meio de aumento da formalização do trabalho. Reduzir o ritmo de crescimento da despesa é fundamental para equilibrar as contas públicas. A manutenção da atual trajetória de endividamento do governo é perigosa e pode trazer consequências muito perversas para a população, sobretudo as classes menos favorecidas. A não realização de um esforço fiscal pode lançar o país num cenário observado na década de 80, com hiperinflação e estagnação no crescimento. Naquela época, a inflação promovia o ajuste nas contas públicas, pois o governo emitia moeda para financiar os déficits orçamentários. O ajuste nas contas públicas via inflação acentua a desigualdade da renda e mascara os conflitos distributivos existentes no país, visto que os mais pobres têm menos condições de se proteger da inflação. Assim, um segundo elemento importante contido na PEC 55 é o de preservar, ao contrário do que tem dito aqui, é o de preservar os avanços sociais dos últimos 20 anos, aprimorando o processo de elaboração do orçamento público no Brasil. Quero citar o exemplo, no meu estado, num município de apenas 3.000 habitantes, foi construída uma creche num distrito a 10 quilômetros da cidade sede. Essa creche não tem demanda para atingir os objetivos que ela propõe. Iguais a essa creche, temos centenas de creches espalhadas por este Brasil. Então, é preciso o aprimoramento na elaboração do orçamento público no Brasil, criando condições para uma melhor organização das demandas da sociedade a partir da restrição orçamentária do governo. O fato da expansão da despesa pública ficar limitada pela inflação do ano anterior estimulará mais racionalidade e transparência na elaboração do orçamento. A sociedade vai se deparar de uma forma mais clara com o problema de escolhas. Nós temos que estabelecer prioridades. Trata-se de uma restrição que já existe, mas que não é tratada com a devida transparência. Será possível, dessa forma, direcionar os recursos para os que mais precisam. A PEC 55 contempla a possibilidade de algumas despesas do governo cresçam acima da inflação. A imposição do teto, no entanto, implica que outras despesas tenham de crescer abaixo do índice de preço oficial, de modo a garantir a consistência da regra. Ou seja, não haverá um congelamento de despesas ou um reforçamento em mecanismo de indexação da economia, mas sim a imposição de um limite para o crescimento do gasto público real. A emenda à Constituição tampouco congela as despesas com saúde e educação. A proposta garante um montante mínimo de recursos para essas duas áreas. De acordo com a regra constitucional, o mínimo exigido para o governo na saúde é de 13,7% da receita corrente líquida. Com a PEC 55, reajustou-se esse percentual, que atingiria 15% no ano de 2019, para 15%. Portanto, o gasto mínimo de saúde em 2017 será elevado ao nível de 15% da receita corrente líquida. A partir de 2018, a evolução das despesas na área estará sujeita ao gasto público total. Quero aqui chamar a atenção que na saúde hoje, o que nós temos? Nós gastamos a metade dos recursos do orçamento vigente, a outra metade vem de restos a pagar. Portanto, o gasto com saúde não é aquele estabelecido pelo percentual que nós devemos gastar. Portanto, o
a PEC não vai diminuir os recursos da saúde. No caso da educação, as despesas do governo na área superam o piso referenciado em termos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, 18% da receita corrente líquida. Quero aqui chamar a atenção que a PEC 55, ela protege um montante mínimo para ser aplicado nessa área. E quero aqui dizer, ao contrário do que tem sido dito, está fora do teto o ProUni, o FIES, o salário educação, está fora do teto o repasse do Fundef para estados e municípios. Portanto, o ensino fundamental, o ensino médio não sofrerá nenhum ajuste diferente do que hoje nós temos. Apenas o mínimo de 18% será objeto do teto, mas com a obrigatoriedade de ter 18% como um mínimo empregado na educação. Concedo uma parte ao... Senadora Lúcia Vânia, eu, embora não seja da área, minha formação é outra, mas eu reconheço em Vossa Excelência uma das senadoras, e podemos incluir os senadores também, que mais conhece a área orçamentária, até porque Vossa Excelência já foi secretária nacional de assistência social. Portanto, Vossa Excelência fala com autoridade e fala em cima de credibilidade, porque Vossa Excelência cita as coisas e mostra o que está acontecendo. Ao contrário de alguns colegas que insistem em subir na tribuna e ficar, na verdade, instigando. Na verdade, eu não gosto de usar essa expressão, isso é mentira, né? Mas é uma enganação. Agora, que dizer que isso não vai criar nenhum tipo de problema, é claro que vai, mas não na proporção que as pessoas sobem e fazem questão. Na verdade, querem criar aqui que não se permita a votação. Eu quero lhe dizer a Vossa Excelência o seguinte, se nós não votarmos a PEC agora e tivermos que votar daqui a 3, 4, 5 anos, podem ter certeza, a população que me escuta, vamos estar votando numa situação muito mais precária. Essa é a alternativa e o caminho para tirar esse país desse caos em que ele foi colocado. E foi colocado equivocadamente por uma política que achava que dando crédito, que concedendo incentivo, que fazendo um monte de benefícios, escolhendo algumas grandes empresas, injetando recurso público, pudesse tirar o país. O que aconteceu? Com tudo isso, a arrecadação caiu, né? E os incentivos, aquilo que se dava, ficou muito maior, a ponto de nós chegarmos a essa realidade de ter hoje, ver milhares, milhões de brasileiros desempregados, porque a economia passa por um motivo, por um momento muito difícil. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência exatamente por clarear de forma correta, sem querer mascarar números, sem querer atingir tudo, mas Vossa Excelência faz um discurso que, na minha avaliação, é o que o brasileiro precisa saber. Esta casa teria que estar unida em cima do que é melhor para o país e não ficar numa disputa aqui para ver se aquilo foi melhor ou pior. Vamos realmente unir para que a gente possa tirar o país dessa grave crise. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e quero dizer que a parte de Vossa Excelência enriquece o meu discurso e eu não tenho dúvida de que, não votando essa PEC, nós estaremos penalizando mais uma vez aqueles que são mais pobres, aqueles que mais precisam do poder público. É importante mencionar também, ainda no caso da educação, que a PEC 55 só
atinge as despesas do governo federal na área, não sendo imposto limite para as despesas de estados e municípios. De acordo com informações do Tesouro Nacional, a parcela do governo federal aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino foi equivalente a 18,8% do total aplicado à educação pelo setor público brasileiro. Em outras palavras, mais de 80% da despesa pública com a educação não está sujeita aos limites definidos pela PEC 55. É igualmente relevante mencionar que a principal contribuição da União à educação básica está fora dos limites de gasto, como eu coloquei aqui. As medidas, elas são amargas, mas são necessárias para redimensionar os recursos disponíveis, racionalizando a operação de programas e projetos. É bem verdade que agora nós temos que trabalhar com o dinheiro curto. É bem verdade que nós temos que estabelecer prioridades. É verdade que temos que fazer com que o dinheiro ele realmente seja bem empregado. As análises de custo e benefício de programas terão que ser realizadas com maior frequência, melhorando a eficiência na gestão dos recursos públicos. É preciso estabelecer metas, é preciso um esforço para que essas metas sejam atingidas. É preciso que o gestor público tenha o interesse público acima de qualquer outro interesse. A transição para uma situação de maior austeridade fiscal demanda não somente vontade política, mas, acima de tudo, comprometimento e competência dos gestores com interesse público. Em Goiás, nós tivemos uma experiência exitosa no redimensionamento dos recursos disponíveis, sem prejuízo ao desenvolvimento de projetos. Foi realizado um ajuste fiscal severo, redução de secretarias, cargos comissionados e estabelecimento de um limite financeiro para cada secretaria. Nas secretarias que se ajustaram, foi possível dimensionar os recursos disponíveis, em linha com o ajuste proposto, sem interrupções no andamento das ações do Executivo. Como exemplo, eu menciono a Agência de Habitação de Goiás, órgão enxuto, com equipe coesa, especializada em trabalho de campo, cujos profissionais demonstraram comprometimento com os resultados. Durante o ano do ajuste, com recursos reduzidos, a GEAB não paralisou obras, tampouco deixou de atender aos projetos dos municípios, propiciando ao governo do Estado uma agenda de inaugurações digna de reconhecimento. A GEAB foi classificada como a agência de maior produtividade na área de habitação e regularização fundiária do país. Foram 54 mil moradias espalhadas por todo o Estado. Para concluir, eu entendo que o alcance da PEC 55 vai muito além da reorganização das finanças públicas, de acordo com a nova realidade da economia. Haverá ganhos mais abrangentes no processo de elaboração do orçamento público, na transparência da gestão dos recursos e na mediação dos conflitos distributivos da nossa sociedade. Portanto, senhor presidente, encerro as minhas palavras dizendo que acredito piamente que nós vamos fazer um ajuste severo, mas um ajuste que não penaliza os mais pobres, pelo contrário, um reajuste que devolve à economia os empregos que tanto as famílias brasileiras têm reclamado. Muito obrigada, senhor presidente.